Olá, amados estudantes, paz e saúde a todos. Vamos para uma nova aula relacionada já ao nosso contexto de Brasil, falar do processo de colonização da América Portuguesa. Lindos, quando a gente fala desse contexto de colonização e relacionado à América Portuguesa, nós vamos trabalhar especificamente Brasil, certo? E para entender todo esse contexto de colonização, vamos entender e retomar alguns pontos que foram trabalhados dentro do contexto de expansão marítima portuguesa. Lembrem que Portugal foi uma das primeiras nações pioneiras aí dentro desse contexto ultramarino, buscando um novo caminho para chegar ao Oriente. Portugal, que foi o primeiro estado a se tornar absolutista, a se utilizar de políticas mercantilistas, buscando uma balança comercial favorável, buscando a prática do metalismo, buscando formar colônias para ampliar suas práticas comerciais, vendendo os produtos manufaturados para as suas colônias. Lindos, mas o interesse principal do expansionismo ultramarino era chegar ao Oriente, não se esqueçam disso. Lembrem, o que já se falou sobre isso, sobre esse expansionismo? Falamos que Portugal deu início ao seu expansionismo, conquistando a cidade de Ceuta, que era um importante entreposto comercial no norte da África, que se encontrava sob domínio dos árabes. Depois disso, nós temos todo um projeto marítimo contornando a costa africana, que foi chamado de Périplo Africano, e falamos aí de algumas importantes figuras dentro desse contexto ultramarino, quando a gente cita a figura de Bartolomeu Dias, que já por volta de 1488 consegue contornar o sul da costa africana, o chamado Cabo das Tormentas, que depois foi chamado de Cabo da Boa Esperança. Depois de Bartolomeu Dias, eu tenho uma figura importante aí de Vasco da Gama, o cara que vai conseguir navegar chegando até Calicut, contornando também a costa oriental do continente africano, chegando a Calicut e retornando aí nesse período de 1498, uma viagem longa de quase um ano de viagem, de retorno. Quando Vasco da Gama retorna, eu tenho a organização de uma nova expedição, de uma nova viagem, agora comandada por Pedro Álvares Cabral, pelo navegador português Pedro Álvares Cabral. Então, ele que vai agora, mais uma vez, buscar fazer essa viagem com destino a Calicut, com destino às Índias, em busca das tão lucrativas especiarias, ok? Dentro desse contexto ultramarino, quando a gente fala aí de Cabral, que é a figura que vai chegar até águas e territórios que viriam a ser futuramente o nosso Brasil. Lindos, dentro desse contexto, como eu disse, após a viagem lucrativa de Vasco da Gama às Índias, Cabral lidera essa nova expedição com 13 navios e, segundo alguns, por volta aí de 1500, alguns pesquisadores, vai chegar a territórios brasileiros. Então, nessa perspectiva, em 22 de abril de 1500, após 44 dias de viagem, Vasco da Gama avista o litoral sul da Bahia, na região aí de Porto Seguro, certo? E nesse contexto convém a gente fazer uma observação, porque quando a gente fala, Cabral chegou ao Brasil, queridos, não existia ainda esse nome Brasil. Esse território não era conhecido por Brasil, por mais que se fale que já existia antes de 1500 alguns mapas com essa nomenclatura Brasil, o nome Brasil ainda não existia. Alguns dos nomes que antecederam Brasil, alguns nomes que são de origens inclusive indígenas, Pindorama, que significa Terra das Palmeiras, linguagem de origem tupi-guarani. Posteriormente, o território foi chamado também de Ilha de Veracruz. Por quê? Porque não se tinha noção da dimensão desse território.
Achava-se momentaneamente que era uma ilha, e depois se percebeu que o território era bem maior. Por isso, a mudança de nome de Ilha de Veracruz para a Terra de Santa Cruz. Também era conhecido como Terra dos Papagaios, nome dado aí por alguns navegadores italianos que estiveram por aqui nesse comecinho do século XVI. E esses nomes, né, Terra de Veracruz, Ilha de Santa Cruz, expressam muito bem a ideia religiosa, a ideia cristã, a ideia católica de expansão da fé. Veracruz, Santa Cruz, até chegar ao nome Brasil, em função da grande quantidade de palmeiras, de pau-brasil, que existiam aqui em toda a faixa litorânea do nosso território, beleza? Lindos, percebam uma questão aí que é importantíssima. Por volta de 1492, eu já tinha o Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo entre Portugal e Espanha, e o projeto marítimo português para chegar ao Oriente sempre foi contornando a costa africana. Como é que se falava antigamente? Ah, não, Cabral se perdeu, bateu aqui acidentalmente em território brasileiro. Gente, é um desvio de 3.000 quilômetros. Quer dizer que ele se perdeu 3.000 quilômetros, percorreu uma rota totalmente oposta. Ao invés de ir para o Oriente, ele rumou em direção ao Ocidente. Hoje em dia, na historiografia já se discute que os portugueses já tinham conhecimento da existência dessas terras. O que Cabral fez foi tentar comprovar, né, e já mostrar um processo de dominação sobre essas terras. Lembrem que o tratado anterior que existia por volta de 1491 para 1492 era a Bula Intercoetera, que estabelecia uma linha imaginária a 100 léguas das Ilhas Cabo Verde. E agora, com o Tratado de Tordesilhas, eu tenho uma mudança de 100 para 370 léguas, a 375 léguas, para ser mais exato, caindo certinho em cima de parte do território brasileiro. Então, se deduz hoje que já se tinha uma noção da existência dessas terras. Para Portugal querer a mudança de 100 léguas para 375, já se tinha uma percepção. Assim como hoje já se diz que antes dos portugueses, outros navegadores europeus já haviam passado por águas brasileiras, pelo litoral brasileiro. Por isso que não se discute mais essa ideia de descobrimento. Porque quando a gente fala, em 1500, 22 de abril de 1500, nós temos o descobrimento do Brasil. Porque a palavra descobrimento dá uma ideia, primeiro, de quê? De casualidade. De dizer que os portugueses chegaram aqui de forma inesperada, por terem se perdido 3.000 quilômetros. E quando a gente fala de descobrimento, esquece o outro detalhe. Que outro detalhe, queridos? Que aqui já existia morador. Se já existia morador, eu não estou descobrindo nada. Já tem morador. O que eu estou fazendo é invadindo, estabelecendo uma relação de dominação. E uma relação de dominação que vai seguida depois de que? De dizimação da população nativa dentro deste território brasileiro. A princípio, se diz que durante esse breve período de tempo que Cabral ficou aqui com suas esquadras, as primeiras relações com as comunidades indígenas foram relações bem amistosas, de troca inclusive de presente, mas foi uma relação também de estranhamento mútuo, queridos. O nativo estranhando o europeu que chegou naquela grande embarcação, todos vestidos, e o europeu estranhando aquela população sem pelos, aquela população despida, certo? Uma relação de estranhamento mútuo, mas de um contato inicialmente amigável, amistoso, tá bom? Outro detalhe que é importantíssimo é quando a gente fala dessa chegada, porque quando Cabral aporta
em território brasileiro, a primeira coisa que é feita, uma carta. A Carta de Pero Vaz de Caminha, ou também chamada, de Carta a El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Gente, esta carta é um dos mais importantes documentos históricos relacionados à história do Brasil. Esta carta, que foi escrita por este escrivão, Pero Vaz de Caminha, relatando tudo o que havia sido encontrado. E uma embarcação, inclusive, retornou com a informação para o rei. E o próprio Cabral continuou posteriormente a sua viagem em direção ao Oriente. Quer dizer, ele havia se perdido 3.000 quilômetros e depois continuou a sua viagem. Não se perdeu mais, né? Ele se achou, descobriu onde estava. Que lindo, né? Queridos, dentro dessa perspectiva, quando a gente fala desta carta, acabei de dizer para vocês, é um importante documento histórico, é um importante documento literário. O primeiro documento oficial do Brasil. Então, ele se constitui um importante documento histórico e um documento para a literatura brasileira, redigido ainda logo no começo, em 1º de maio de 1500, na região de Porto Seguro, e que foi levado para Lisboa sob os cuidados de Gaspar de Lemos, que era um importante navegador na época. Queridos, este documento é importante a gente estar trabalhando e fazendo uma análise sobre ele. A análise de que tudo que Pero Vaz de Caminha escreveu baseado em relatos dos outros navegadores, dos outros membros da tripulação que foram relatando a ele e ele descrevendo de forma minuciosa tudo que existia em relação à fauna brasileira, à flora, em relação às comunidades indígenas. E eu destaquei aqui para vocês um trechinho desta carta, que ele vai mostrar alguns desses pontos. Por exemplo, quando ele diz, de ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa, né? Ele está enaltecendo a beleza. Ele diz ainda, pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa. Então ele está falando aí da dimensão do território. Nela, até agora, não podemos saber se haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Opa, queridos, o que ele está mostrando bem aí? Já o interesse mercantilista. Não sei se tem ouro ou prata. A ideia do metalismo, certo? E o outro ponto que também é importante, quando ele diz, porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Salvar esta gente. De quem ele está se referindo? Das comunidades indígenas. Salvar em que sentido, queridos? É no sentido mesmo de propagar a fé cristã. E aí nós entramos no grande detalhe, porque uma das primeiras coisas que foi feita, a realização de uma missa, que expressa muito bem a ideia da salvação. Essa pintura aí de Vitor Meirelles, feita em 1861, que está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, expressa a ideia das missas que foram realizadas, e o próprio Vitor Meirelles fez esta obra de arte baseada na descrição feita por Pero Vaz de Caminha. Agora vejam bem que mostra como se os índios estivessem muito atentos, sabendo o que estava acontecendo. Será que eles sabiam o que significava o sinal daquela cruz? Lógico que não, né? O que nós vamos ter posteriormente, gente, é um contexto de imposição cultural e principalmente de imposição religiosa. Tá bom? Na próxima aula a gente continua falando sobre esse assunto. Um abraço a todos.